É só soltar aqui? E o volume? Conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, stratégie, em francês, stratégie. O senhor está anotando? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. Em inglês, strategy. Em alemão, Strategia. Em italiano, estratégia. Em espanhol, estratégia. Meu coordenador. Pois não, meu senhor. 05 está dormindo. O 05? Sim, senhor. Tenha bondade. O 05, se o senhor deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. O senhor vai explodir os seus colegas, o senhor vai explodir os meus auxiliares, o senhor vai me explodir. O senhor vai dormir, seu 05? Não, senhor! Estamos todos confiando no senhor. Eu vou retomar o raciocínio. O conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, stratégie, em francês, Xerife! Sim, senhor! turno tá pronto para almoçar, xerife? Sim, senhor! Quanto tempo o senhor quer pro turno almoçar, xerife? 10 minutos tá bom, senhor. Tá de sacanagem, xerife. Xerife, É um brincalhão. o senhor é um fanfarrão, xerife. É brincadeira. Os senhores têm 10 segundos para almoçar. Ninguém toca na comida enquanto não mandar. Quando os senhores acabarem de almoçar, eu vou querer ver esse chão limpo. Os senhores entenderam? Sim, senhor! Vai! Bora! Vem pra outra! Bora! Já passaram 3 segundos. O 02 não está comendo! O tempo dos senhores acabou. Acabou o tempo! Acabou o tempo! Acabou o tempo! Acabou o tempo! Já acabou o tempo! O senhor pode me explicar essa comida aqui no chão? Não deu tempo, senhor. O senhor acha justo, num país como o Brasil, onde as pessoas estão passando fome, seu 06, os senhores deixarem essa comida aqui no chão porque os senhores estão com nojinho, seu 06? Não, senhor! O 02 não comeu por quê, 02? Capitão, eu não consegui chegar à comida, capitão. O senhor pode chegar na comida agora, seu 02? Sim, senhor. Então o senhor ajoelhe e coma a comida agora. Eu quero ver o senhor comer essa comida inteira, seu 02. Sem frescura, 02! Se o senhor não comer essa comida inteira, esse turno inteiro vai passar a madrugada na água, seu 02. O senhor tá passando mal, seu 02. Se o senhor vomitar na comida dos seus colegas, os seus colegas vão ter que comer essa merda vomitada porque o senhor vomitou, seu 02. Não, senhor, eu vou comer, senhor. Todo mundo vai comer comida agora. Todo mundo vai comer essa merda. E a culpa é do 02. E eu quero ver o chão limpo! Puxa, Charlie Mike! Homem de preto, o que é que você faz? Eu faço coisas que assustam o Satanás! Homem de preto, qual é sua missão? Entra pela favela e deixa corpo no chão! Para a canção! Cessa a canção! Xerife! Esse é o pior turno que eu já vi na minha vida! É pra continuar andando, xerife! É pra parar a canção! Não é pra parar de andar! Eu quero os senhores fora dessa água! A primeira fase do curso é só porrada. O objetivo é eliminar os fracos e principalmente os corruptos. Ele está montando a equipe dele. Uma situação extrema, não tem nada a ver com a gente, mas é como eles trabalham, porque o time que ele está montando é um trabalho diferenciado. Eliminar os fracos e os corruptos. Ou seja, os fracos fisicamente e principalmente emocionalmente. E os corruptos porque não têm confiança. Eu não posso colocar minha vida em risco numa pessoa que eu não confio. Ele vai trabalhar com tráfico de drogas, ele vai subir aquela coisa toda que a gente conhece. E o que a gente mais vê é uma traição no meio de uma equipe. E ele ali não pode, porque senão ele morre, os companheiros morrem.
Então ele busca ali identificar realmente quem está comprometido, quem gosta, quem suporta, quem é quem nessa situação, sem dormir, com fome, sendo humilhado, apanhando, né? Então isso que ele busca no time, guardar as devidas proporções, que a gente tem que buscar. Um atleta do nosso time, o Serginho jogou segunda-feira, ele não dormiu direito de sábado para domingo, ele teve um torcicolo. Torcicolo não tem o que fazer. Torcicolo, todo mundo já teve, você toma remédio, etc. Ele jogou torto, com anti-inflamatório, analgésico. Eles mentem até quando estão machucados para competir. Não sei se a Verônica já fez isso, né? Principalmente a garotada mais jovem, porque eles estão tão comprometidos com a equipe que eles não querem ficar de fora. Eles querem participar. E às vezes na empresa a gente vê uma pessoa, não vou trabalhar que minha garganta está doendo. Sabe, eu tive minha mão, eu machuquei o dedo, eu vou no médico, fico uma semana, um atestado, aquela coisa toda. O nosso time não tem isso, o nosso time é o contrário, tem a automedicação, né? Eles escondem que tem uma lesão, e às vezes eles se machucam demais, porque o técnico não sabe e coloca para jogar, quando ele está ali arrebentado. Mas é esse o espírito que a gente tem que ter do time, a gente tem que buscar esse time, né? Que é a busca da excelência, a constante busca pela excelência. Olha o que o Aristóteles, um cara um pouco mais velho que a gente, já falava sobre excelência. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas sim um hábito. É alto rendimento, gente. As empresas buscam o lucro, buscam o resultado. Logicamente que tem toda essa outra parte fundamental, mas se não tiver o resultado, que é a essência dela, vai morrer, vai parar, vai acabar. Então eu tenho que construir isso o tempo todo. Meu time, se não der resultado, vai diminuir o investimento, vão mudar os atletas, vai mudar a comissão técnica. E isso aí é nos pequenos atos que a gente constrói. Não é no dia do jogo, é no nosso dia a dia. Ou então eu vou trabalhar o esporte de participação, recreação, que é o que eu faço hoje. Eu vou brincar. Hoje eu vou lá, brinco, jogo com o pé, com a mão. Agora, alto rendimento não. O alto rendimento não tem espaço para isso, é o tempo todo, é nos detalhes. Ainda nos treinamentos. Profissionais de alto rendimento, os detalhes fazem uma diferença enorme. Um detalhe pequenininho faz uma enorme diferença. Ali são 3 bloqueadores brasileiros. O Dante, o Gustavo e o Anderson. Nenhum mais está na seleção brasileira. Bloqueando o Gruska, um polonês. O Gustavão, que é o que está no meio, ele foi eleito o melhor bloqueador do mundo diversas vezes. Não sei se pela distância. Vocês conseguem ver alguma diferença no Gustavo em relação aos 2 brasileiros? Algum detalhezinho pequeno? Está olhando o atacante. Você jogou voleibol? Você gosta? Ele está olhando para o rosto do atacante polonês. A hora que a bola é levantada para o atacante, quem vai dar a bola descreve uma trajetória regular. Quem vai dar a direção na bola é o atacante. Se eu não olhar para o atacante, ou ficar olhando para a bola, ou de olho fechado, eu não sei para onde vai a bola. O Dante e o Anderson estão fazendo o que ali, com o olho fechado? Estão rezando, né? Bate aqui, pelo amor de Deus que eu te pego, né? Se bater eu te pego. Mas não vai pegar ninguém. E olha o Gustavo onde é que ele está, certinho, com as mãos no meio da bola ali. Então todos os 3 são grandes, saltam demais. Agora, ele consegue, Gustavo, com o treinamento, inibir um ato reflexo. O que a gente faz quando qualquer coisa se aproxima do nosso rosto? Você fecha os olhos e se protege. É um instinto nosso. Eles tomam bolada todos os dias no rosto. Todo dia ele treina isso, todo ele toma bolada. Ele deveria fechar antes até, né? Não, ele consegue inibir e ficar olhando até o final. Mesmo correndo o risco de tomar uma bolada de 120, 130 km por hora. Isso é um profissional de alto rendimento. Essa é uma grande diferença. Avaliações constantes. Aqui é uma homenagem ao Zé Roberto Guimarães. Gente, vocês imaginam como o voleibol avalia, estuda e planeja. Cada jogo envolve de 35 a 40 horas de estudo entre os jogadores, comissão técnica e estatística. São 2 profissionais da estatística com um programa fantástico que te dá responde qualquer pergunta do treinador, quem pontuou mais, qual rede que fez mais ponto, o ponto fraco do seu time, né? E avaliações, o Zé Roberto aqui, tricampeão olímpico, mestre nisso. Avaliações nos treinos, nos jogos, por equipe, individual. No vestiário tem um mapa lá. Azul e vermelho a cor lá. O cara fez 10 pontos no jogo e deu 15. Ele tem 5 negativos. Esse cara tá devendo ali, né? É como se fosse um banco. Agora, toda essa primeira parte de cima, ela é tangível. Você consegue mensurar com número gráfico, percentuais, faz a pizza, colorido. Agora, o mais importante é o subjetivo, é a postura. Como é que você avalia o querer de uma pessoa? Como é que você avalia o comprometimento, a vontade, o propósito?
E aí tem os detalhes. Lembra da nossa briga lá em Los Angeles, 84? A briga não aconteceu da noite para o dia. Um não chegou para o outro, olha aqui, você pum, pum, e sai na... Não é assim. Você tem os sinais, aquilo vai sendo... Então, um grande comandante, ele tem que perceber, ele tem que ter habilidade, sensibilidade de perceber que os sinais da sua equipe estão indicando algum problema grave. O time já não tem a mesma comunicação, eles já não brincam mais um com o outro, estão chegando em cima da hora para fazer o trabalho, o olhar já está para baixo, o peito está meio... São sinais. E se você não agir, sabe quando é que aparece o problema? Lá no jogo, lá na hora do teu trabalho, lá na hora de entregar a tua meta, o resultado. E aí é que entra a capacidade do comandante e dos gestores, de você atuar antes. Escuta aqui, o que está acontecendo? O que você não fala com fulano? Qual o problema? Ou chama os dois e assim por diante. A equipe em si cobra isso, a equipe vai exigir isso, mas o comandante tem que tomar atitude, porque se ele não tomar atitude, ele perde o time dele. Ninguém mais vai respeitá-lo. E isso acontece da noite para o dia. Então é importante a gente ter muito claro tudo isso. Qualidade de vida, que é homenagem ao Bruninho, embora jovem, um dos mais exigidos do time, já é o capitão do time também. Saúde, nós temos que cultuar a saúde, o time tem que cultuar. Nosso organismo é uma máquina quase que perfeita. Vocês conhecem alguma máquina, uma bomba que funcione mais de 100 anos, sem reparo? Sem alguma? Eu não conheço. E nós funcionamos, desde que a gente alimente a coisa direitinho, né? Combustível de qualidade, né? Dá uma condição. E se nós condicionarmos um pouco mais esse organismo, gente, a gente fica mais forte, nós ficamos mais pacientes, mais tolerantes, o humor melhora, você se sente melhor, você come melhor, você dorme melhor, você transa com a sua mulher, com o seu marido melhor. Isso é qualidade de vida, isso é importante. Então a gente tem que cuidar disso, a equipe tem que cultuar isso. A equipe tem que cultuar o bom humor, porque o bom humor aproxima as pessoas. O bom humor facilita a comunicação, e o mau humor é o contrário. Não vou falar com o cara, não, a cara dele, estou fora, amanhã eu vou à tarde, amanhã pode ser tarde, tem que ser agora, tem que resolver já. A equipe tem que ter... Vocês já leram o Dr. Drauzio Varela? Que ele fala assim, o bom humor te afasta do doutor. Aquelas doenças, né, depressão, psicossomática, os problemas que não existem, que a gente cria, o bom humor afasta tudo isso. Você vê uma equipe esportiva... o pessoal, né, os paralímpicos, eu convivo muito com eles, é o tempo todo, ô perna de pau, vem pra cá, ô não sei o quê, olha aqui, ô fulano, o cara é cego, né? Não tá vendo não? Isso faz parte, isso não é desrespeito, isso é intimidade, isso é você tratar a pessoa normal. E no esporte o tempo todo, a gente tem que ter isso, claro. Cuidar dos relacionamentos. Pô, mas você vai entrar na individualidade das pessoas, na intimidade. Não somos nós que vamos entrar. A equipe com coesão, a equipe traz o problema para o time resolver. Qualquer problema eles trazem. Desde um adolescente que está namorando, um que vai casar, um que está separando, o que eu faço, né, problema financeiro, com a família, briguei com meu pai, com a minha mãe, briguei com o companheiro. Isso a gente, sabe por que tem que cuidar? Porque isso interfere no resultado, isso interfere na performance. Não existe aquela pessoa, eu passei da porta ali, eu sou profissional, minha vida ficou para... Não existe, nós somos um só, gente. Cuidar do lazer, importante proporcionar o lazer e buscar o equilíbrio. Poxa, mas no vôlei vocês são legais, né? Poxa, vocês cuidam de tudo isso? Sim, é importante, né? Até por convicção. Só que quando a gente precisa fazer, como eu disse, 13 jogos em 18 dias viajando, ou bater uma meta no final do mês, eu preciso trabalhar, que a equipe trabalhe 10, 12, 14 horas, vire o turno, eu vou ter o time na mão, a equipe vai corresponder, a equipe vai reagir positivamente, não vai desistir. Então a gente tem que ter claro isso, é alto rendimento, eu tenho que buscar o equilíbrio. E nós temos desafios, todo mundo tem esse desafio, orçamento. Quem é que não tem limitação de orçamento? Eu gostaria de contratar muito mais jogadores, montar times melhores, dar mais condições, mas eu tenho um orçamento. Rotina, concentrações, viagens. Vocês não sabem o que isso estressa uma equipe. Imagina um cara de 2,10, ele vem aqui para Birigui e fica no hotel que eu estou lá. Sem demérito, o hotel é normal, o hotel é bom. A cama tem 1,90 m, o cara tem 2,10 m. Acho que não tem nem 90 a cama, tem é normal, 1,88 que é um colchão, né? O cara fica com o canelão para fora. Como é que ele dorme com a cama? Então o que ele faz? Ele tira o colchão, põe no chão, põe lá um cobertor para o pé não ficar pendurado, dorme no chão. Né? Isso vai estressando. A equipe é heterogênea, extremamente heterogênea. Você tem um garoto de 18 anos, 17 anos, que é um talento, competindo contra quem ninguém conhece,
magrelinho, a capa da gaita, cheio de espinha, feio, ganha bolsa atleta, competindo com a mesma vaga, com um atleta renomado, bicampeão olímpico, que ganhou uma fortuna, dá entrevista toda hora e ele só carrega a bola. A torcida, quando chama ele, vem aqui, ele vai achando que vai dar autógrafo, chama o Murilo para mim. Então, diferenças de religião, de crenças, como é que o time reza? Todo time reza. Diferenças de opção sexual. Agora, o que importa? Lembra do respeito? Porque todos eles, mesmo com sendo tão heterogêneo, o objetivo é comum, o respeito é mútuo, todos compartilham do mesmo objetivo e colocam ali o seu talento, a sua capacidade a favor do time. Vocês, se acompanharem nosso jogo no próximo sábado, vocês vão ver um garoto de 19 anos, o Douglas, que a gente fala que ele é a capa da gaita, de tão magrelo, ele está entrando no lugar do Murilo. E o moleque está surpreendendo, o garoto está voando, e o time incentivando. E a equipe exige isso, mas a gente convive diariamente com isso. Então a gente tem que ter claro essas diferenças, e respeitar todo mundo, e dar oportunidade de acreditar. Porque se está ali, tem talento. Porque se não tivesse, se não fosse apaixonado, já tinha desistido. Conviver com os estresses, conviver com derrotas, ganhar é bonito, gostoso. Agora, perder é duro, a torcida, e conviver com a dor. Vocês não imaginam como eles são capazes de aumentar o limiar de dor. Como nós somos capazes, todos nós, porque são todos iguais. O atleta é diferente? Não é. Ele é diferente no espírito, ele é diferente na paixão, ele é diferente na entrega. Ele se entrega, ele se doa. E eles convivem com a dor. Não existe atleta que vai treinar ou competir sem dor. Todos os dias. Todos os dias. Então, gente, nós somos capazes de muito mais do que a gente imagina. E quando você tem uma equipe coesa... Estou terminando, tá? Terminando, Taliba. Quando você tem uma equipe coesa, uma equipe realmente que um confia no outro, nós somos capazes até de colocar a nossa própria vida em risco, em prol da nossa equipe, em prol do nosso companheiro. Eu trouxe um filminho, é o último aqui, rapidinho, para mostrar para vocês. Você me ajuda no som? Será que essa equipe é coesa? Será que eles confiam um no outro? Né? Então é isso que a gente tem que buscar. Eu sou contra a tourada, já estive lá, nunca fui, não é nada disso. Mas a situação em que eles se encontraram e colocaram a própria risco, era o que tinha que fazer ali. Não dava para falar, touro, para um pouquinho, não dá. Então tinha que resolver. E eles colocaram a vida em risco para proteger o companheiro. Então, gente, é esse time que a gente tem que ter. É esse espírito de equipe que a gente tem que desenvolver. A equipe da Alemanha que deu uma aula para a gente, que eu falo que eles não deram, infelizmente, uma aula. Eles deram um curso para a gente do que é uma equipe vencedora. Porque eles ganharam o campeonato mundial, não baseado no talento individual, um ou dois, num sistema de jogo. Eles ganharam em função da equipe deles. Sabe como é que nasceu esse projeto? Vocês devem ter acompanhado as reportagens depois. Na Universidade de Berlim, né, na academia, o planejamento. Quando o Brasil ganhou o direito de sediar, eles vieram para cá há 8, 7 anos atrás
pesquisaram o que era o Brasil, pesquisaram a nossa cultura, o que era importante para os brasileiros, a região, a tabela do campeonato, etc. Ao invés de pagar uma fortuna em aluguel, construíram lá um resort que hoje, se vender, ganha dinheiro, se operar também ganha dinheiro. Ou seja, e deram emprego para todo mundo lá da região. Eu duvido que aqueles baianos estavam torcendo para o Brasil, tenho minhas dúvidas, né? De tanto relacionamento, né? Uma empatia que eles criaram com aquele povo. E o sistema de jogo deles, que de um fracasso que eles tiveram lá na Eurocopa um tempo atrás, há muitos anos atrás, eles resolveram reinventar o futebol lá na Alemanha, e eles têm uma padronização no país inteiro, da forma de jogar voleibol, de jogar futebol, dimensionado pela Federação Alemã de Futebol. Então todas as escolas, independentemente da equipe, da bandeira, né, da convicção, o futebol que eles praticam é praticamente um só. E está aí o resultado. Então são equipes vencedoras que a gente realmente tem que reconhecer, que a gente tem que buscar ali, dar uma pesquisada, a essência, o que deu certo, por que fez, não é por acaso, não é sorte. E aqui também a homenagem à nossa equipe de voleibol feminino da Seleção Brasileira, que conquistou o 10º campeonato, né, do Grand Prix. A mesma equipe é uma coisa fantástica, quer dizer, a mesma equipe em termos, a essência da equipe, mas que é o trabalho, que é o treinamento, a preparação, aquela coisa toda, porque as jogadoras mudam bastante também, e a equipe não cai o rendimento. Então isso é time, gente. Então a gente tem que parar para pensar nessas situações, e que também não dá para ganhar sempre. Ela foi 10 vezes campeã do Grand Prix, mas ficamos em terceiro no Campeonato Mundial. Ou seja, você reconhecer que você não é o melhor do mundo. Naquele dia, naquele jogo, eu fui o melhor do mundo, o Brasil. Eu não, elas, eu fui vice. Mas que no dia seguinte você pode perder, no dia seguinte você pode cair para 5º, para 10º, pode se machucar, nem participar do campeonato. Então esse é o conceito que a gente tem que ter no alto rendimento. Então, de você trabalhar em equipe e reconhecer que a força do seu resultado é em função da força da sua equipe. Tá bom, gente? Então eu queria agradecer para vocês, agradecer pela atenção, pela paciência, a Taliba, a Antenor, pela oportunidade, tá? Espero ter contribuído com vocês em alguma coisa. Obrigado, gente. Alguém tem alguma pergunta ao Montanaro ou ao Marcelo, que está aqui ainda com a gente? A Verônica pode responder alguma pergunta, se alguém quiser fazer especificamente a ela. Verônica, vem aqui então. Vem aqui, por favor, Verônica. Pode me desmentir, que se eu falei coisa errada, você pode desmentir. Conta pra gente a sua história aqui, Verônica. Se tem alguma coisa a ver com o que a gente falou, o que o Marcelo falou. Faz favor. Primeiro, eu acho que eu não sou tão conhecida quanto o Montanaro. Ele é novo, eu sou um pouquinho mais nova. Ele é novo, 19 anos, 20. Acho que... meu nome é Verônica Hipólito, eu tenho 18 anos, com esse corpo grande, como vocês estão vendo, sou alta, sou forte, mas eu também sou um pouco tímida e eu não preparei nada, então também eu peço desculpas por isso. Eu acho que eu poderia falar de muitas coisas envolvendo a parte de equipe, mesmo meu esporte sendo esporte individual. Eu pratico atletismo paralímpico. Normalmente vocês, na verdade todos, consideram o paralímpico como ou você vai ter que ser cego, ou você vai ter que ter alguma parte do corpo amputado, sendo as pernas ou os braços. Não, gente, não é só isso. Você pode ter uma baixa visão. No meu caso, eu tenho algo chamado hemiplegia leve do lado direito do corpo. Eu tenho uma limitação de todo o meu lado direito do corpo. Eu estar conseguindo me mover agora, andar, foi fruto de muita fisioterapia. E aí que começa o trabalho em equipe. Eu já tive 2 tumores na cabeça e um AVC. Num desses tumores eu poderia ter morrido ou ter ficado cega. Ninguém sabe explicar o que aconteceu. E começou com a minha família. Se eu não tivesse o apoio deles, porque convenhamos, se você tem uma equipe, você tem uma família, porque em ambos você está confiando. E os meus pais me deram todo o apoio possível. Eles nunca disseram que eu seria incapaz de fazer algo. Eles falaram que toda dificuldade todo mundo ia ter, assim como acho que todo mundo tem aqui uma dificuldade. Seja uma dificuldade que várias pessoas aqui saibam, ou que talvez só você esteja guardando dentro de si mesma. Qualquer pessoa que você ir na rua hoje, você olhar, ela vai estar passando por uma dificuldade.
E foi o que meus pais sempre me ensinaram. Todo mundo tem uma dificuldade, muita coisa vai ser difícil. E o que depende vai ser de você ou não querer fazer. Depois teve o grupo de médicos. Eu tive uma equipe de médicos excelente, que também eu tenho amizade com eles também. Nenhum deles falou que seria também incapaz de fazer algo. Falaram assim, você vai passar por uma cirurgia, você vai tomar remédio X, Y, Z, vai ser difícil, você pode ficar muito irritada com os remédios, você vai ter que parar de praticar o esporte um tempo, mas nós queremos o seu melhor. Então, o meu neurocirurgião falou a seguinte frase, nós somos uma equipe, nós vamos te ajudar o máximo possível e você precisa confiar em nós. E eu confiei, e por isso que eu estou aqui hoje. E na questão do esporte, apesar da minha idade, um pouco do meu tamanho, eu sou a atual campeã mundial dos 200 metros rasos adulto. A minha adversária mais nova tinha 22 anos. A adversária mais nova depois de mim tinha 22 anos. Então, todo mundo olhava para mim, você? Como você não vai chegar na final? Na verdade, a história começou como você não vai poder praticar o esporte se você teve AVC. Porque eu fiquei na cama durante uma semana sem fazer nenhum movimento, fiz fisioterapia intensiva, chegava a fazer de 12 a 14 horas de fisioterapia por semana. Mas mesmo assim, quando eu voltei a andar, eu andava mancando muito. Vai ser muito difícil de você voltar a praticar esporte. Ia ser mesmo, foi muito difícil. Mas o SESI me abriu as portas, eu passei com 26 pontos numa seletiva, quando você tinha que fazer 25. Eu passei com 26 pontos, quando a média era 25. E tinha mais 4 garotas comigo, mas decidiram que eu iria entrar. Por algum motivo, decidiram que eu iria entrar. Nem eu sabia que eu poderia ser paralímpica nessa época. E meu sonho, como acho que de qualquer esportista, eu quero entrar numa seleção. Na Paulista, por você estar defendendo o seu estado, porque se você ganhar, você vai ver a bandeira do seu estado subindo. Assim como na brasileira, eu acho que os dois têm todos os seus méritos, mas na brasileira você vai estar vendo a bandeira do seu país, que é o nível máximo do seu país, o nível máximo de seleção que tem, porque não tem uma seleção mundial, nem uma seleção sul-americana, não existe isso. Mas ficava numa coisa de sonho. Então, como você pode conseguir conquistar algo, conquistar um sonho, se vai ser muito difícil e você sabe que seus amigos também têm o mesmo sonho que você? Entre o trabalho em equipe de todo mundo, eu não vou ter que te passar a perna para isso, eu vou te dar a mão. E foi isso que eu fico muito, muito, muito grata de ter entrado no SESI. Eu falo que são meus anjos logo após o AVC. Ninguém nunca me passou a perna. Todo mundo ia me dar a mão e falava assim, olha, eu também quero entrar na seleção brasileira. Tem tantas vagas? Tem 18 vagas, agora tem 16, porque uma minha e a outra é sua. Eu falava, então agora tem 16, porque uma minha e a outra é sua. E o nosso treinador com uma família, com 2 filhos pequenos para criar, falava, sim, a vaga são de vocês duas, e tem uma vaga para treinador que vai ser a minha, e eu vou acompanhar vocês. E tinha o fisioterapeuta que falou assim, vou estar aqui no jogo, mas eu vou estar torcendo de longe e com certeza eu vou assistir vocês. Então, qual é... Eu fico pensando, por que... Não, desculpem. Por que eu recebi essa oportunidade de entrar num clube, que eu não consigo chamar de clube, eu falo numa equipe que eu aprendi a estender a mão. Talvez por algum motivo divino, não sei, ou acaso, cada um vê do seu jeito, tenha me dado a oportunidade souberam que eu poderia estender isso para outras pessoas.
depois da palestra do Montanari e do Marcelo, eu acho que vocês viram que é uma equipe. Eu acho que muita gente pode ver o que é uma equipe no dia a dia, mas eu não sei se vocês sentem. Quem aqui, de fato, sem vergonha, gente, eu não senti isso antes, já sentiu o que é uma equipe? Ninguém levantou a mão. Mas eu acho que muita gente aqui tem muito o que sentir ainda. Porque uma hora ou outra você vai sentir, né? Parando de divagação um pouco. Eu queria, essa minha amiga que falava das 18 vagas, vão sobrar 16. Ela também queria a seleção brasileira, eu queria a seleção brasileira, eu não sabia que podia ir para a parte paralímpica. O meu treinador sempre trabalhou com atletas paralímpicos e olímpicos. Ele começou a perceber uma dificuldade em mim. Dificuldade que todos os meus amigos tentavam me ajudar a corrigir. E eu não conseguia corrigir, porque era uma deficiência. Você não vai corrigir. Eu sou manca, gente, porque eu tive um AVC, eu não tenho tanta força numa perna, então eu vou acabar sendo manca. Eles tentavam me ajudar, iam na academia um pouco mais comigo, me esperavam na fisioterapia. E foi um dia que o meu treinador, que chama Daniel, ele falou assim: Verônica, tem algo de errado enquanto você corre. A primeira coisa que eu pensei em dizer foi desculpa. Porque logo depois que eu tive AVC, teve muita gente que falava assim: você é muito lerda quando desce a escada, você não consegue... Porque eu não consigo... Na época eu não conseguia descer a escada se não fosse de uma em uma e apoiando no corrimão. Mas ninguém queria saber o que aconteceu. O importante foi que eu estava barrando o caminho. Então eu sou muito lerda descendo a escada. Eu tinha dificuldade na fala. Por que você está demorando para pedir o seu lanche, isso no colégio? Por que isso? Por que aquilo? E não me deixe te ajudar. Então o que eu aprendi a dizer foi desculpa. Desculpe por eu ser assim. E quando eu fui falar desculpa para ele, ele falou assim: não, Verônica, você teve um AVC, não teve? Sim, eu tive. Ele falou assim: então vamos pesquisar mais, porque essa dificuldade não vem de hoje. Eu e o pessoal da equipe estamos observando. Eu acho que você pode entrar na equipe paralímpica. Equipe paralímpica, gente, é pra gente amputada ou cega. Eu não vou entrar. E foi aí que também começou a conscientização da minha família, que por mais leve que seja, eu tenho uma deficiência. E aí que eu falo que teve um anjinho, eu não sei o que aconteceu, que me deu a oportunidade que começou uma história nova pra mim. Eu acho que eu tive a oportunidade de começar a história nova para outras pessoas. Foi aí que você teve sorte, que nem eu falei? Foi aí que chamou tal de sorte, sabe? Eu falo sorte que, nada. Eu costumo falar, não querendo ser arrogante e me gabar, mas a sorte, gente, eu não ter desistido de fazer a cirurgia, eu não ter desistido de tomar os remédios, eu não ter desistido de tentar continuar no esporte, eu não ter desistido de continuar a treinar quando um monte de gente, não sendo da minha equipe do César, mas de outras equipes, ficarem rindo ou falar assim: você não vai conseguir. Você vai ver sorte quando a pessoa está lá no alto, porque é isso que você vai querer justificar. Não, você não, é isso que os outros vão querer justificar. Acho que muita gente aqui já passou por muita coisa, e muita gente aqui atingiu, está atingindo o auge, ou pode vir a atingir. E sabe o que o pessoal vai fazer? Vai apontar para vocês e falar: ah, é sorte. Ninguém vai lembrar do trabalho, ninguém vai lembrar das noites sem dormir, ninguém vai lembrar do estresse passado, ninguém vai lembrar disso, ou ninguém vai querer ver. E foi isso que aconteceu comigo, ninguém quis ver, fora da minha equipe, porque todo o resto via, mas não comentavam, porque todo mundo estava trabalhando. Eu fiz a minha classificação em abril de 2013 para entrar na equipe paralímpica. Gravem o mês, por favor. 2013? 2013. Ano passado? Uhum. Para entrar na equipe paralímpica. Para conseguir uma classificação, porque todo mundo que quer entrar no Paralímpico são divididos em diversas classes. E de acordo com sua deficiência, você vai correr, saltar, lançar de acordo com aquela pessoa que tem a deficiência muito próxima da sua. Como, por exemplo, eu não vou correr com mulheres cegas.
Apesar do tempo delas hoje ser melhor do que o meu. E eu passei. Só que a primeira coisa que o classificador disse para o meu treinador foi que a sua atleta teve um AVC, só que pelo laudo e pelo fato de ela ter tido tumor, os remédios que ela toma, é capaz de que com o tempo ela não consiga mais tanto movimentar o pé do jeito que movimenta, com o movimento para cima e para baixo, ou ela não consiga movimentar o braço. Só que conforme a classificação dela for caindo, ou seja, a minha deficiência for piorando, que é um jeito mais fácil para todo mundo entender, vai chegar uma hora que ela vai chegar no limite e talvez ela compita com seja o limite mais baixo da deficiência. E venham meninas que não têm uma deficiência tão severa quanto a delas, porque a minha ainda pode se agravar, e ela vai ter dificuldades, então você vai ter que prepará-la desde já. Eles preparam todos os atletas que entram e têm chance de diminuir a classificação, piorar a deficiência. E meu treinador, ao invés de esconder isso para mim, falou: olha, vai acontecer isso, 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 aquilo, nós vamos trabalhar muito para não acontecer. Ele não falou: daqui a um tempo, talvez você comece a não ganhar tanto. Ele falou: a gente vai trabalhar para isso não acontecer. E nessa época eu não era nada conhecida. 3 dias depois da minha classificação, eu participei de uma competição chamada Etapa Regional. Para você participar de um brasileiro, você precisa de um índice no regional. No regional, eu bati o recorde brasileiro nos 100 metros rasos, nos 200 metros rasos, no salto em distância. Eu fui para o nacional, no mês seguinte. Eu rebati o recorde brasileiro nos 100 metros rasos, 200 metros rasos, no salto em distância. Só que nesses 3 recordes brasileiros, eles também viraram recorde das Américas. Recordes que estavam há 11 anos. Aí, minha terceira competição foi uma competição internacional que teve no Brasil. Eu rebati o recorde brasileiro das Américas, 100 metros rasos, 200 metros rasos, salto em distância. E fiquei a 5 centésimos de segundo recorde mundial. Foi quando toda a seleção brasileira, que hoje o Montanaro ele citou, eu fiquei muito feliz, nós somos referência mundial no desporto paralímpico. Eu vi que olhavam e apontavam para mim. Aquela menina ganhou. E eu pensei que várias pessoas apontavam para mim e falavam: aquela menina ganhou, você ganhou, você ganhou, você ganhou. Porque eu não me sentia confortável escutando o termo, você ganhou. Não é que eu não estava feliz, gente. Eu estava muito feliz por eu ter ganho. Mas com as pessoas apontando para mim, dando todo o mérito para mim, eu não acho que foi bem assim. Eu fui criada numa equipe em que todas as pessoas me deram a mão quando elas poderiam estar me dando rasteira. Quando eu passei com 26 pontos de 25, todo mundo poderia ter me criticado, falando: ela não merecia passar, mas não, você passou, então a gente vai te ajudar. Então eu falei: não é que eu ganhei. Eu falava: nós ganhamos. Fui meu treinador, foi a minha amiga que me indicou o SESI e estava me acompanhando no teste. Foram meus amigos que treinavam comigo. Foram o pessoal que falou assim: a gente vai estar torcendo por você. Foi a minha família que, desde a época que eu tive o tumor, eles continuavam me apoiando e falavam para mim que as coisas iam ser difíceis, não impossíveis, porque o que eu mais escutei na vida é que ia ser impossível. Vai ser impossível ela fazer uma cirurgia e sair sem sequela. Tá, realmente não foi possível, a gente saiu com algumas, mas do jeito que falavam seria uma coisa enorme. Vai ser impossível ela voltar no esporte. Ah, mas vai ser impossível ela entrar no SESI. Mas talvez seja impossível ela ganhar o campeonato regional. Talvez seja impossível ela ir para o brasileiro. Bater o recorde brasileiro, o recorde das Américas é um pouco menor, não sei se ela consegue. Ah, então talvez seja impossível ela chegar numa seleção brasileira. A minha 4ª competição oficial foi que eu fui convocada para a seleção brasileira adulta. Fui a atleta mais jovem da seleção adulta, o mais novo depois de mim tinha 25 anos, era um menino. E chegou o seguinte: vai ser impossível ela ganhar um campeonato mundial nos 200 metros rasos, que não é a prova dela, e ela não é a favorita e está correndo contra a recordista mundial.
Conta essa história. Foi ano passado isso, né? Foi. Contra a inglesa. No meio da prova, o que aconteceu? Conta pra ele. E eu realmente fiquei muito nervosa. Tava muito feliz onde eu cheguei. Mas eu tava nervosa. Eu tava correndo contra a campeã, contra a recordista mundial, contra a... Quantos anos tem a recordista mundial? A recordista mundial já sou eu. Não, Na antes, época ela antes, tinha na época. 22, era mais nova. Chamavam ela de Pequeno Foguete, algo assim. Pequeno Foguete. E era a favorita. Estavam todas as câmeras nela. E começaram a me chamar de intrusa. Porque era o meu primeiro campeonato mundial. A mais nova tinha 22, era um campeonato adulto. E, gente, um ano no esporte, as categorias sub-19, sub-20, faz muita diferença, né, na competição. Então, 4 anos de diferença é muita coisa no esporte. Desenvolvimento físico, emocional, preparação, de experiência, de fama. Muita. E ela, um pouco antes da prova, eu gosto de contar isso, aconteceu 2 coisas que entra de novo o trabalho da equipe. A primeira foi que eu recebi uma mensagem do meu treinador, eu estava tão nervosa que eu não queria ver a mensagem de ninguém. Mas por algum motivo eu fui ver a mensagem do meu treinador. E estava escrito, ele não mandou para mim assim, parabéns por ter ido para a final, nada. Ele só mandou para mim, dê o seu melhor. Tá bem, vou dar meu melhor, eu tô muito nervosa, mas eu vou dar. E um cara da seleção que ele é bicampeão paralímpico, recordista mundial dos 100, 200, 400 metros rasos, que não tem as 2 mãos. Eu sempre falo que vou dar uma mãozinha pra ele. Ele me deu um abraço. Ele ia correr depois de mim. Aí ele falou assim, por que você tá nervosa? Eu falei, porque eu não sei se eu vou ganhar. E um pouco antes da prova você fica ficam 4 cadeiras de plástico ou poltronas, as 8 competidoras ficam olhando uma para a cara da outra. E estavam as outras 7 me esperando para que logo começasse, que a gente entrasse para a corrida. Eu falei, eu acho que eu não vou ganhar. Ele falou assim, você não merece parabéns só quando você ganha uma medalha. Você merece parabéns quando você tem a capacidade de passar por um tumor, ou por uma cirurgia, ou por um AVC, e falar que decidiu ficar aqui, que a gente comenta que todos que estão lá decidiram ficar na Terra, e você decidiu não passar a perna ninguém. Você não merece parabéns só quando ganha uma medalha. Você merece parabéns pelos X dias, e os X tiros, e todas as vezes que você ficou debaixo de sol e de chuva, para você chegar aqui. Você não merece parabéns só quando ganha uma medalha. Você merece parabéns quando você ter a coragem de entrar naquela pista de cabeça erguida e falar, eu vou dar o meu melhor. E ele não tinha visto a mensagem do meu treinador. Então eu vou dar o meu melhor. Só que eu ainda estava um pouco nervosa. Deu a largada e eu não sei como, eu nunca tive isso. Eu nunca consegui ter noção das minhas adversárias, só quando elas estavam à frente. Mas eu tive noção de que a inglesa, que era a ex-recordista mundial e tudo, ela estava um pouquinho na minha frente. Eu pensei, não sei se vai dar para eu ganhar. Sério, gente, eu não tenho vergonha de falar isso. Não queria muito para falar, eu não sei se vai dar para eu ganhar. Só que teve alguém, que eu sei que pode menino, só lembro disso, que gritou, não para, Verônica. E não sei se foi por questão de milésimos de segundo, ou se foi 1 segundo, ou talvez tenha sido 2 segundos, porque é tudo muito rápido. Eu pensei em tudo que aconteceu comigo, mas não em tudo que aconteceu pelo fato de eu ter tido tumor ou AVC. Tudo que aconteceu comigo de coisas boas, de pessoas que eu conheci, de pessoas que ainda estavam comigo, e de pessoas que eu sabia que eu não queria que me abandonassem, eu não iria largar delas por nada nesse mundo. E eu lembrei da frase que eu tinha dito na competição antes, que era assim, nós ganhamos. E eu queria que nós ganhássemos. Então, por essa frase dessa pessoa ter gritado, não para, Verônica, e por eu ter lembrado de tudo, não sei o que aconteceu. Eu dei
Eu passei a inglesa. Eu passei a que era a favorita. E deixei outras 6 para trás, que também tinham mais chances do que eu. E eu ganhei o campeonato mundial adulto. E eu fiquei olhando o telão, pensando, gente, eu ganhei o campeonato mundial adulto com 17 anos. E eu não conseguia pensar mais em nada. E tocou uma musiquinha muito legal, que essa musiquinha só era tocada quando você batia um recorde mundial. Tinham 2 provas acontecendo, o salto em distância e o 200 metros rasos. Foi alguém do salto em distância que bateu, mas os meninos do salto em distância estavam olhando e batendo palma para mim. E tinha cerca de 4.000 pessoas olhando para mim e batendo palma. Entre eles, esse meu amigo que tinha acabado de me dar um abraço, entrando na pista, que ele ia competir, batendo palma com os toquinhos, que foi super fofo, batendo palma com os toquinhos, e ele virou e levantou o braço. Foi pra mim. Isso.